Os brinquedos das crianças na Cisjordânia são muitas vezes invulgares. Desde muito cedo convivem com a violência, o ódio e a vingança. Quando colonos radicais judeus ortodoxos de Yitzhar se revoltaram nos arredores da localidade palestiniana de Azira al-Qiblia, Jamal Hamed pediu ajuda aos vizinhos para defender a sua casa. Os tiroteios duraram horas e os dois lados tiveram de ser separados pelo exército israelita. Imagina a reação dos meus filhos. Havia sons de tiros e de granadas. Agora a minha filha até tem medo quando uma porta bate com força. Ela ficou traumatizada com esta situação. Um amigo de Hamed mostra o lugar onde apareceram os colonos inimigos. Eram cerca de 30 e confrontaram-se com 60 habitantes. Atiraram pedras uns aos outros, mas dois tinham espingardas com mira telescópica. Kazim mostra o impacto das balas. Entre os colonatos de Yitzhar e Bracha fica a localidade palestiniana de Burin. Hamad tem 14 anos e vive ali. Gosta de matemática, mas o seu sonho é ser jogador profissional de futebol. Desde 1980, os residentes de Burin são vítimas do aumento de violência entre os colonos. Apesar de jovem, Hamad já viveu situações complexas. Vi os colonos descerem ali da colina. Eles instalaram-se por toda esta área e incendiaram os campos. Estavam por todo o lado. As pessoas da nossa aldeia tiveram de combater o fogo. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu estava ali, é onde vivo. A 20 de julho, as forças de segurança evacuaram uma série de casas clandestinas nos postos avançados da Cisjordânia. Os colonos reagiram queimando campos palestinianos próximos de Yitzhar e Burin. Os colonos dizem que é o preço a pagar. Em Yitzhar, os colonos judeus ortodoxos montaram um sistema de segurança próprio. Cerca de 170 famílias vivem ali, aproximadamente 800 adultos e crianças. Yitzhar nasceu há 25 anos, mas a construção continua de forma ilegal. Os colonos israelitas não têm o direito de construir neste local. As forças de segurança de Israel patrulham toda a área, mas por norma não impedem os trabalhos de construção. Em Yitzhar e nos arredores, a construção de novas casas cresce a olhos vistos. Aqui e ali, famílias com 10 ou 11 filhos são comuns e as crianças precisam de casas. O primeiro-ministro israelita está de acordo e afirma que é impossível parar a construção quando se tem um enorme crescimento populacional. Nesta localidade foi inaugurada recentemente uma grande sinagoga. Mas uma das questões que se põe tem a ver com a localização daquele colonato. Por que não partir dali para qualquer outro lugar dentro de Israel? A resposta mais simples a essa pergunta é: veja o que aconteceu em Gaza. Essa é a resposta mais simples. Mas a verdadeira resposta é a seguinte: esta é a nossa casa. Há pessoas que querem tirar-nos da nossa casa e começam a partir daqui. Mas não é aqui que vão parar. Os judeus ultra-ortodoxos acrescentam argumentos religiosos. A Cisjordânia faz parte da Terra Santa, a terra prometida por Deus, como lhe chamam, e rejeitam a criação de um Estado palestiniano. A influência política de grupos religiosos nacionalistas cresce. O argumento deles é: não há nenhuma linha verde na Bíblia. A linha verde é a fronteira entre Israel e os países vizinhos, definida no armistício árabe-israelita de 1949. A linha vermelha mostra a construção da barreira de Israel na Cisjordânia. 470 mil israelitas estabeleceram-se no ocupado território palestiniano. A transferência de cidadãos para este território é proibida por leis internacionais e é esta transferência que leva também às construções ilegais, um dos grandes problemas de Israel. A pressão da administração americana, apoiada pela Europa para acabar com esta situação, é grande. Alguns think tanks sugerem que a criação de uma lei compensatória para os que partissem voluntariamente convenceria alguns colonos. Mas a verdade é que não convenceria a maioria. Noemi Malachi viu dias antes do seu casamento forças de segurança israelitas destruírem a sua caravana. Eu vi que aqui havia muitos polícias e soldados. Agora compreendi que são as nossas casas que eles querem destruir.
Um rabino pediu aos colonos locais para construírem uma nova caravana-casa para Noemi. Quando as autoridades israelitas voltaram a tentar entrar na cidade para demolirem mais casas ilegais, os colonos bloquearam-lhes o acesso. A polícia acabou por desistir. Mas Noemi vai ter um filho, por isso está a viver temporariamente com a mãe numa verdadeira casa. E qual será a reação das famílias se um dia o governo de Israel ordenar a evacuação total dos bairros clandestinos na Cisjordânia? Vamos defender-nos, não vamos ficar parados a ver, nem vamos oferecer bolos aos soldados. Não, isso é certo, vamos defender-nos. O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas relata uma radicalização dos colonos. O número de incidentes contra os palestinianos e as suas propriedades aumentou. Kassim Salih está a trabalhar no novo edifício da mesquita de Burin. Dali ele consegue ver algumas casas de palestinianos que estão a ser construídas no cimo da montanha de Bracha. Os colonos de Bracha desceram a colina e começaram a destruir as construções nos locais onde estão agora a construir as suas casas. Destruíram as árvores que ainda existiam e abriram buracos que encheram de cimento e pediram aos trabalhadores para se irem embora. Eles assustaram-nos. Os palestinianos estão a pedir à União Europeia que pressione mais o governo de Israel. Os 10 ministros dos negócios estrangeiros dos Estados mediterrâneos da UE reagiram e publicaram uma carta aberta exigindo de Israel o fim dos colonatos e a evacuação das construções selvagens. Mas há violência também do lado palestiniano. Em setembro, o sobrinho de Kassim incendiou casas de colonos e esfaqueou um rapaz. Os colonos de Itzhar responderam atacando a aldeia árabe. Alguns dias depois, o sobrinho de Kassim foi morto por soldados israelitas. A única solução é os colonos saírem da nossa terra e irem para a fronteira criada em 1948. Assim poderemos viver em paz. Como posso eu perdoar a um colono que me tirou a minha terra? Temos muitos metros quadrados de terreno lá em cima, mas não conseguimos chegar lá. Eles atacar-nos-iam. Por isso, como podemos viver com eles? Estão a viver basicamente na nossa terra. Se querem paz, devem deixar o território da Cisjordânia para nós. Podem regressar a Israel e viver lá. Talvez dessa forma possamos viver juntos em paz. Esta é a nossa terra, são palavras usadas pelos colonos judeus e pelos palestinianos muçulmanos na Cisjordânia, e o solo da chamada Terra Santa está manchado de sangue e lágrimas. Quando forem adultos, os filhos de Jamal poderão trocar os brinquedos por armas, ou talvez não.